O telefone tocou às 9h15 da noite, como sempre, como todos os malditos dias dos últimos 3 meses. Minha mão tremeu quando peguei o celular, e eu já sabia o que viria antes mesmo de atender. A voz dele, monocórdia, sem emoção, fazendo aquela pergunta que me corroía por dentro a cada noite. Mãe, você está sozinha? Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Eu olhei para Clara, minha advogada e amiga de mais de 20 anos, sentada no sofá da minha sala. Ela me encarava com aqueles olhos preocupados, fazendo um gesto discreto com a cabeça, como quem diz, vai, responde. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que Ricardo conseguiria ouvir do outro lado da linha. Engoli em seco e menti pela primeira vez em 3 meses. Sim, filho, estou sozinha. Silêncio. Um silêncio que durou eternos 5 segundos. Então ele desligou. Simplesmente desligou, sem dizer mais nada. Deixei o celular cair no meu colo e senti as lágrimas queimarem meus olhos. Clara se aproximou, colocou a mão no meu ombro. Helena, você fez o certo. Precisamos saber o que ele vai fazer agora que você mudou o padrão. Mudou o padrão. Como se meu filho fosse um experimento científico, um rato de laboratório sendo testado. Mas era exatamente isso que ele havia se tornado para mim nos últimos meses, não era? Um enigma aterrorizante que eu não conseguia mais decifrar. Tudo começou há 3 meses, logo depois que Roberto completaria 3 anos de falecido. Câncer no pâncreas levou meu marido em 6 meses. Ricardo ficou arrasado. Nós 2 ficamos. Ele era nosso único filho, nascido depois de anos tentando, quase um milagre aos meus 30 anos. Roberto era um pai presente, daqueles que ia a todas as reuniões escolares, que ensinou o menino a andar de bicicleta, que chorou no dia da formatura dele em contabilidade. Quando Roberto morreu, Ricardo estava casado com a Carolina, tinha um emprego estável num escritório de contabilidade no centro, vida adulta encaminhada. Mas então as ligações começaram. A primeira vez que ele perguntou se eu estava sozinha, achei estranho, mas nada alarmante. Respondi que sim. Ele ficou em silêncio uns segundos e depois disse, tá bom, mãe, só queria saber. Beijo. E desligou. Pensei que fosse preocupação normal de filho, aquela coisa de se certificar que a mãe viúva está bem. Mas no dia seguinte, mesma hora, mesma pergunta, e no outro, e no outro. Na primeira semana tentei puxar conversa. Filho, está tudo bem com você? Como vai o trabalho? E a Carolina? Ele respondia com monossílabos, impaciente, como se eu estivesse atrapalhando algum protocolo dele. Mãe, só responde. Você está sozinha ou não? Quando eu dizia que sim, ele desligava. Quando eu dizia que não, que tinha alguma amiga visitando, ou que a dona Margarida, minha vizinha, estava aqui, ele perguntava quem era, quanto tempo ia ficar, e só então desligava. No fim do primeiro mês, comecei a perceber outras coisas. Pequenas coisas. O porta-retratos da minha mesa de cabeceira estava virado de lado uma manhã. Eu tinha certeza absoluta de que estava reto quando fui dormir. Os documentos da gaveta da cozinha, onde guardo contas e papéis importantes, estavam ligeiramente desorganizados. Minha escova de cabelo não estava no lugar de sempre. Coisas tão pequenas que qualquer pessoa diria que era paranoia minha, esquecimento de mulher de 58 anos vivendo sozinha. Mas eu sabia. Eu conhecia cada centímetro da minha casa. Alguém estava mexendo nas minhas coisas. Foi Clara quem sugeriu as câmeras. Nós estávamos almoçando num restaurante perto do escritório dela. E eu desabei. Contei tudo. As ligações, os objetos fora do lugar, a sensação crescente de que estava sendo vigiada na minha própria casa. Ela me olhou com seriedade e disse, Helena, instala câmeras. Câmeras discretas, daquelas que gravam e mandam direto para o seu celular. Se alguém está entrando na sua casa, você precisa de provas. Mas quem entraria? Só o Ricardo tem chave, e ele não faria isso. É meu filho, Clara. Ela segurou minha mão, apertou com força. Justamente por isso. Esse comportamento dele não é normal. As ligações, sempre na mesma hora, sempre a mesma pergunta. Helena,
Quando foi a última vez que você viu ele pessoalmente? Fiquei paralisada. Quando foi mesmo? Tentei me lembrar. A última visita dele tinha sido... Meu Deus, tinha sido no aniversário de morte do Roberto, 3 meses atrás. Exatamente quando as ligações começaram. Ele apareceu aqui, ficou meia hora, estava estranho, arredio, olhando sempre para o celular. Saiu rápido, disse que tinha muito trabalho. E desde então, nada. Só as malditas ligações às 9h15 da noite. Instalei as câmeras na semana seguinte. 2 na sala, 1 na cozinha, 1 no corredor. Ângulos estratégicos. E então esperei. A primeira gravação chegou 3 dias depois. Era 2h30 da manhã quando meu celular vibrou com o alerta. Câmera da sala detectou o movimento. Peguei o celular com as mãos trêmulas, abri o aplicativo. E lá estava ele, meu filho, Ricardo, entrando pela porta da frente com uma chave, tão silencioso quanto um ladrão, usando uma lanterna pequena do celular para iluminar o caminho. Ele foi direto para a cozinha, abriu a gaveta dos documentos, começou a revirar. Fotografava papéis com o celular. Depois foi para o meu quarto. Mexeu nas minhas gavetas, no guarda-roupa, procurando algo. Fiquei congelada na cama, assistindo aquilo em tempo real pelo celular, com ele a poucos metros de mim, separado apenas pela porta fechada do meu quarto. Meu filho, meu único filho, invadindo minha casa como um criminoso na calada da noite. Não consegui me mexer, não consegui gritar. Fiquei ali, paralisa de terror e incompreensão, até que ele saiu, cerca de 20 minutos depois, tão silencioso quanto entrou. Chorei até o amanhecer. E você, o que faria se descobrisse que seu próprio filho está invadindo sua casa à noite? No dia seguinte, liguei para Clara antes mesmo do sol nascer. Minha voz estava embargada quando contei o que tinha visto. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse com aquela firmeza de advogada dela: "Não apaga nada, salva todas as gravações e não confronta ele ainda. A gente precisa entender o que está acontecendo antes de agir. Clara, ele é meu filho. Eu preciso saber o que há de errado com ele." "Eu sei, querida. Mas algo muito estranho está acontecendo e você precisa se proteger primeiro, entende? Se ele está entrando na sua casa sem permissão, procurando documentos, tem algo errado. Muito errado." Foi difícil, mas concordei. Continuei a rotina. Continuei atendendo as ligações dele às 9h15, respondendo se estava ou não sozinha, fingindo que não sabia de nada. Mas, a cada noite, eu ficava acordada, assistindo às câmeras, e em uma de cada 3 noites, lá vinha ele. Sempre entre 2 e 3 da manhã, sempre procurando algo nos meus papéis, nas minhas gavetas, no meu quarto. Na 5ª gravação, consegui ver melhor o que ele fazia. Ele não estava apenas procurando. Ele estava estudando. Fotografava documentos específicos, escritura da casa, minha carteira de motorista, documentos do banco, apólices de seguro. Ele estava catalogando minha vida. Cada papel, cada informação ia parar no celular dele. Clara conseguiu uma cópia do registro de emprego dele através de um conhecido no cartório. Foi quando descobrimos que Ricardo tinha sido demitido há 4 meses. Demitido por justa causa, por desvio de dinheiro. Meu filho, contador, aquele menino que tirava notas altas em matemática, que era meticuloso até com suas meias no guarda-roupa, tinha desviado quase R$50 mil da empresa onde trabalhava. R$50 mil. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés quando Clara me contou. Estava no escritório dela, sentada naquela poltrona de couro onde já tinha desabado tantas vezes ao longo dos anos. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez era sobre meu filho, meu Ricardo. "Helena, tem mais", Clara disse, mostrando outros papéis. Ele e a Carolina se divorciaram há 2 meses. Ela entrou com pedido de divórcio litigioso, alegando mudança de comportamento e abandono do lar. E tem dívidas. Muitas dívidas. Cartão de crédito, empréstimos. Ele está completamente quebrado. Tudo fazia sentido agora. Horrivelmente, terrivelmente, fazia sentido. Meu filho estava desesperado. E eu era... o quê? A solução? O plano B?
Meu Deus, o que ele estava planejando? Foi então que tive a ideia da mentira. Se ele me ligava toda noite perguntando se eu estava sozinha, era porque isso importava para algum plano dele. Então, o que aconteceria se eu mentisse? Se eu dissesse que estava sozinha quando na verdade não estava? Clara topou na hora. Vou ficar com você. A gente diz que estou aí, ele não vai aparecer. Mas na hora da ligação, você diz que está sozinha. Vamos ver o que acontece. E foi exatamente o que fizemos naquela noite. Clara estava comigo, sentada no sofá, quando o telefone tocou às 9h15. E eu menti. Pela primeira vez em 3 meses, eu menti para meu filho. Sim, filho, estou sozinha. Ele desligou. E então começamos a esperar. Clara havia trazido uma maleta com alguns processos para revisar, mas nenhuma de nós conseguia se concentrar. Ficamos ali, tensas, olhando para as câmeras no celular. 10 horas, 10h30, 11, nada, meia-noite, 1h. Talvez ele não venha hoje, eu disse, sentindo uma mistura estranha de alívio e decepção. Ou talvez ele esteja sendo mais cuidadoso, Clara respondeu, sem tirar os olhos da tela. E então, 1h45, o alerta. Movimento na sala. Meu coração disparou. Clara segurou minha mão. Lá estava ele na tela, entrando pela porta da frente. Mas dessa vez era diferente. Ele não estava apenas curioso ou procurando algo. Ele estava determinado. Carregava uma mochila nas costas. Foi direto para o meu quarto. Ele vai entrar no seu quarto, Clara sussurrou, horrorizada. Eu não conseguia falar. Só conseguia olhar para aquela tela, vendo meu filho se aproximar da porta do meu quarto, a mão na maçaneta. Ele abriu a porta devagar, entrou. A câmera do corredor ainda mostrava um pedaço da porta aberta, uma fresta de luz da lanterna dele vasculhando o interior. E então ele saiu, rápido, muito rápido, olhando para os lados, visivelmente perturbado. Ele sabia que eu não estava lá, sabia que eu havia mentido. Ele voltou correndo para a sala, olhou ao redor e então saiu disparado da casa. Clara e eu ficamos abraçadas no meu quarto de hóspedes, onde estávamos escondidas desde meia-noite, tremendo. Quando tivemos certeza de que ele tinha ido embora, saímos devagar. A casa estava exatamente como estava antes. Nada fora do lugar. Nada mexido. Exceto pela mochila que ele tinha deixado cair perto do sofá na pressa de fugir. Clara foi quem teve coragem de pegar. Abriu o zíper com cuidado, como se fosse uma bomba que pudesse explodir. E talvez fosse, porque o que estava dentro daquela mochila confirmou meus piores pesadelos. Um frasco grande de comprimidos sem rótulo. Clara fotografou e mandou para um amigo farmacêutico dela. A resposta veio em 20 minutos. Sedativos potentes, misturados com algo mais. Algo que, em dose alta, podia ser fatal. Havia também um maço de papéis. Documentos, meus documentos, cópias da escritura da casa. E uma procuração. Uma procuração falsa, com minha assinatura falsificada, dando a Ricardo poderes para vender a casa em meu nome. E um recorte de jornal. Um recorte amarelado de jornal sobre uma mulher que havia morrido em um acidente doméstico. Vazamento de gás. Intoxicação durante o sono. Clara olhou para mim com olhos arregalados de horror. Helena, ele estava planejando... Não consegui terminar de ouvir. Caí de joelhos no chão da minha sala, aquela sala onde Ricardo havia brincado quando criança, onde celebramos seus aniversários, onde Roberto o ensinou a jogar xadrez. E vomitei. Vomitei tudo o que tinha no estômago, enquanto a realidade caía sobre mim como uma tonelada de tijolos. Meu filho estava planejando me matar. Não sei quanto tempo fiquei ali, ajoelhada no chão da minha sala, com Clara segurando meus ombros enquanto eu soluçava. As lágrimas não paravam de cair, e cada uma delas carregava pedaços da mãe que eu tinha sido até aquele momento. A mãe que acreditava conhecer seu filho. A mãe que teria jurado, com a mão sobre a Bíblia, que Ricardo jamais seria capaz de algo assim. Helena, escuta, Clara disse, a voz firme mas gentil. A gente precisa ligar para a polícia. Agora. Isso aqui é tentativa de homicídio premeditada. Temos provas. Ele é meu filho. Foi tudo o que consegui dizer, repetidas vezes, como um mantra quebrado.
Ele é meu filho, Clara, meu bebê. Eu o segurei nos braços no dia que ele nasceu. Eu cuidei dele quando teve catapora. Eu ensinei ele a amarrar os sapatos. Como é que eu chamo a polícia pro meu próprio filho? Ela se ajoelhou na minha frente. Segurou meu rosto com as duas mãos. Me forçou a olhar nos olhos dela. Esse filho que você conhecia não existe mais, Helena. Ou nunca existiu da forma que você pensava. O homem que entrou aqui hoje à noite com sedativos e uma procuração falsa não é o menino que você criou. E se você não fizer alguma coisa agora, você pode não ter uma segunda chance. Tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas aceitar isso significava aceitar que tinha perdido meu filho de uma forma muito pior que a morte. Significava aceitar que Ricardo, meu Ricardo, tinha se tornado um estranho perigoso que queria me ver morta. Respirei fundo, limpei as lágrimas com as costas da mão. Tá bem. Mas primeiro eu preciso entender. Preciso saber o porquê. Preciso... Clara, eu preciso ir no apartamento dele, ver onde ele está vivendo, tentar entender o que aconteceu com meu filho. Helena, isso é loucura. E se ele estiver lá? Então a gente espera ele sair. Mas eu preciso fazer isso. Por favor, antes de chamar a polícia e acabar com a vida dele de vez, eu preciso entender. Clara hesitou e vi a luta interna dela. A advogada racional versus a amiga que me conhecia há 20 anos e sabia que eu não desistiria. Finalmente, ela suspirou. Tá bem, mas a gente vai de dia e eu vou com você. E ao primeiro sinal de perigo, a gente sai e chama a polícia. Combinado? Combinado. Passamos o resto daquela noite acordadas, sentadas no sofá, bebendo café e olhando para aquela mochila maldita em cima da mesa de centro. Cada vez que eu olhava para o frasco de comprimidos, meu estômago revirava. Aquilo estava destinado a mim. Aquilo iria dentro do meu corpo, me matando lentamente enquanto eu dormia, sem saber, sem poder me defender. E você, já teve medo de alguém que você ama? Clara usou seus contatos para descobrir o endereço atual de Ricardo. Ele estava morando num apartamento pequeno na Zona Leste, um prédio antigo, sem portaria. Esperamos até às 10 da manhã do dia seguinte. Clara ligou para o escritório de contabilidade onde ele tinha trabalhado, fingindo ser de uma empresa de recrutamento. Confirmaram que Ricardo não trabalhava mais lá e que, pelo que sabiam, ele estava fazendo alguns freelas de casa. Ou seja, provavelmente estaria no apartamento. Então Clara teve outra ideia. Ligou para o celular dele. Tínhamos ensaiado o que ela diria. Era uma possível cliente. Precisava de serviços urgentes de contabilidade para uma empresa? Poderia se encontrar com ele hoje? Ele atendeu na segunda chamada. A voz dele soando cansada, meio confusa. Marcaram em uma lanchonete a 3 quilômetros do apartamento dele, 12:00. Isso nos dava uma janela. Chegamos ao prédio às 11:30. Era um daqueles edifícios dos anos 70, com pintura descascada e grades nas janelas. Subimos as escadas até o 3º andar, apartamento 304. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Clara tinha uma cópia da chave que Ricardo usava para entrar na minha casa e tinha trazido um kit de gazuas, só por garantia, como ela disse. Mas não precisamos. A porta estava apenas encostada. Entramos devagar. O cheiro me atingiu primeiro. Um misto de comida velha, mofo e algo mais, algo químico que eu não conseguia identificar. O apartamento era pequeno, kitnet, tudo em um ambiente só exceto o banheiro. E era um caos. Papéis por toda parte, lixo acumulado, roupas jogadas. As cortinas fechadas deixavam tudo numa penumbra doentia. Mas o que me congelou foi a parede. A parede inteira do fundo estava coberta de fotos. Minhas fotos. Fotos minhas saindo de casa, comprando no mercado, conversando com Dona Margarida. Fotos da minha casa, de todos os ângulos. Fotos dos meus documentos. E no centro, um quadro branco, desses de escritório, cheio de anotações com letra apressada e setas conectando diferentes pontos. Clara segurou minha mão com força. Meu Deus! Ela sussurrou. Eu me aproximei tremendo. As anotações eram um emaranhado de pensamentos desconexos e planos meticulosos.
Eles sabem quando ela está sozinha, dizia uma nota. Proteger mamãe dos infiltrados, dizia outra. Mas também havia anotações práticas, calculadas. Casa vale 850k, seguro vida 300k, procuração falsificada, pronta, advogada Clara, problema, como neutralizar. Meu nome estava circulado várias vezes. E em vermelho, bem no centro, uma anotação que me fez o sangue gelar. Noite da decisão, quando ela confirmar sozinha, 3 da manhã. Gás, parecer acidente. Helena, olha isso aqui. Clara tinha se movido para uma pequena mesa encostada na parede. Havia uma pasta. Uma pasta grossa, cheia de documentos. Ela abriu. Eram todos os meus documentos. Cópias organizadas em plásticos, com marcações coloridas, escritura da casa, extratos bancários que eu nem sabia como ele tinha conseguido, documentos do meu CPF e uma apólice de seguro de vida que eu não reconheci. Eu não tenho esse seguro, eu disse, pegando o papel. Clara leu por cima do meu ombro. Você tem agora. Ele falsificou sua assinatura. Esse seguro foi contratado há 3 meses, Helena. 300 mil reais. Beneficiário: Ricardo Rangel Almeida. 3 meses. Exatamente quando as ligações começaram. Continuei procurando na pasta. Havia um envelope pardo no fundo. Abri com dedos trêmulos. Dentro, encontrei uma série de impressões. Artigos sobre vazamento de gás doméstico. Notícias de mortes acidentais por intoxicação. Havia até um tutorial impresso, em inglês, sobre como sabotar válvulas de gás para causar vazamentos lentos e mortais. Meu filho tinha pesquisado como me matar. Tinha estudado, tinha se preparado. Isso não era um impulso, não era um momento de loucura. Era um plano, meticuloso, calculado, frio. Clara, minha voz saiu rouca. Por que ele está fazendo isso? O dinheiro? Só pelo dinheiro? Foi quando ouvimos o barulho, uma chave na fechadura. Clara e eu nos entreolhamos, terror puro nos olhos. Ele não deveria estar aqui. Ele tinha uma reunião marcada do outro lado da cidade. Mas o som era inconfundível. Alguém estava abrindo a porta. Sem pensar, corremos para o banheiro, o único cômodo separado. Entramos e Clara fechou a porta devagar, sem fazer barulho, sem trancar para não fazer o clique da tranca. Ficamos ali, abraçadas, prendendo a respiração. Ouvimos ele entrar. Passos arrastados, e então sua voz. Ele estava falando sozinho. Não, não, não. Ela mentiu. Ela nunca mente. Ela sempre diz a verdade. Por que ela mentiu? Eles fizeram ela mentir. Eles estão com ela. Tenho que proteger. Tenho que... Não, não posso esperar mais. Ela já sabe. Como ela sabe? A mochila. Merda, a mochila. Deixei a mochila. Idiota, idiota. Era a voz dele, mas não era. Tinha uma qualidade frenética, quase infantil, intercalada com momentos de lucidez adulta e raiva. Ele estava falando sozinho, mas era como se estivesse tendo uma conversa, respondendo a vozes que só ele ouvia. Não, eu não vou machucar ela. É para proteger. Vocês não entendem. Se eu tiver o dinheiro, posso proteger. Posso fazer eles pararem de vigiar. Posso... Ele começou a chorar. Meu filho estava chorando, soluçando alto, e algo dentro de mim se partiu. Mesmo ali, escondida no banheiro dele, mesmo sabendo o que ele tinha planejado fazer comigo, meu coração de mãe sangrava ao ouvi-lo chorar daquele jeito. Clara apertou minha mão, me lembrando silenciosamente. Não sai daí. Não importa o que você ouve. Não sai. Os soluços pararam abruptamente. Silêncio. E então a voz dele, agora fria, controlada, diferente. Preciso terminar logo, antes que ela conte para alguém, antes que estraguem tudo. Hoje à noite. Tem que ser hoje à noite. Passos se aproximando do banheiro. Meu coração parou. Clara me puxou, nos posicionamos atrás da porta. Se ele abrisse, nos veria imediatamente. Não tinha armário, não tinha cortina de box, nada. Só 2 mulheres apavoradas tentando se fazer invisíveis no canto de um banheiro minúsculo. A maçaneta começou a girar, e então o celular dele tocou. O ringtone alto quebrou o silêncio. Ele parou. Atendeu. Alô? Sim, sou eu.
Não, desculpa. Surgiu um imprevisto. Não vou conseguir ir. Podemos remarcar? Uma pausa. Amanhã? Não sei se... Tá bom. Amanhã, então. Desculpa mesmo. Ele desligou. Passos se afastando. Ouvimos ele mexendo em coisas, papéis sendo amassados, algo sendo jogado. E então, a porta do apartamento abrindo e fechando. Ficamos ali, paralisadas, por mais 5 minutos completos. Quando finalmente Clara entreabriu a porta do banheiro e espiou, o apartamento estava vazio. Saímos correndo, sem olhar para trás, descemos as escadas o mais rápido que pudemos e só paramos quando estávamos dentro do carro dela, portas trancadas, 2 quadras de distância. E então, desabamos. As duas, chorando, tremendo, abraçadas, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ele está doente, eu disse entre soluços. Clara, meu filho está doente. Você ouviu ele falando sozinho? Ele não está bem. Ele não é mau. Ele está doente. Doente e perigoso, Clara respondeu, a voz ainda trêmula. Helena, ele disse que vai fazer hoje à noite. A gente precisa chamar a polícia. Agora. Mas eu segurei o braço dela. Espera, me dá mais algumas horas. Preciso falar com a Carolina, a ex-esposa dele. Ela pode saber alguma coisa. Por favor, Clara, só mais algumas horas. Ela olhou para mim com uma expressão que misturava frustração e compaixão. Algumas horas. Mas depois, com ou sem mais informações, a gente vai à polícia. Sua vida está em perigo. Você entende isso, não entende? Entendo, eu respondi. Mas uma parte de mim ainda se agarrava à esperança de que houvesse uma explicação. Uma forma de salvar meu filho ao invés de entregá-lo. Clara conseguiu o número da Carolina através do processo de divórcio. Ligamos assim que chegamos de volta à minha casa. Ela atendeu na 3ª chamada, a voz cautelosa quando Clara se identificou como minha advogada. A senhora Helena quer falar com você sobre o Ricardo, Clara explicou. É urgente, por favor. Houve uma pausa longa. Então, a voz da Carolina baixa. Eu posso ir aí em 1 hora, mas tem certeza que querem saber? Porque o que eu tenho para contar não vai ser fácil de ouvir. Preciso saber, eu disse, pegando o telefone da mão de Clara. Carolina, por favor, ele é meu filho. Era seu filho, dona Helena. O homem que eu casei não existe mais. Ela chegou às 3 da tarde. Era uma moça bonita, morena, cabelos cacheados presos num coque, olhos cansados de quem não dormia direito há muito tempo. Sentou no meu sofá, aceitou o café que ofereci e então começou a falar. Começou há uns 7 meses, ela disse, mexendo na xícara sem beber. No começo eram coisas pequenas. Ele começou a ficar paranoico. Dizia que tinha gente seguindo ele. Que tinha câmeras escondidas no apartamento. Eu achei que era estresse do trabalho. Tentei convencer ele a ir num psicólogo, mas ele se recusava. Dizia que os psicólogos faziam parte do sistema, que iam entregar informações dele para eles. Eles quem? Perguntei. Nunca ficou claro. Às vezes era o governo, às vezes eram corporações, às vezes eram apenas eles, essa entidade vaga que estava controlando tudo. Ela finalmente bebeu um gole de café. Aí ele começou a ter insônia. Ficava acordado a noite toda, dizendo que precisava vigiar. Montou um sistema de câmeras no apartamento, olhava as gravações obsessivamente. E começou a ficar... agressivo não é a palavra certa. Frio. Distante. Como se eu fosse uma estranha. Meu coração apertou. E o trabalho? Descobri depois que ele foi demitido que ele tinha começado a desviar dinheiro da empresa uns 3 meses antes. Mas não era para gastar em luxo ou nada assim. Ele estava acumulando. Dizia que precisava de um fundo de segurança para quando eles viessem. Mas também começou a fazer gastos estranhos, equipamentos de vigilância, fechaduras especiais, até armas. Ele tentou comprar uma arma, dona Helena. Clara e eu trocamos olhares alarmados. Quando descobri o desvio, tentei confrontar. Ele me olhou como se eu fosse uma inimiga. Disse que eu não entendia, que estava do lado deles. Naquela noite, eu dormi com a porta do quarto trancada. E no dia seguinte, peguei minhas coisas e fui embora. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu amava ele, sabe? Mas tinha medo, muito medo.
E me sinto culpada até hoje por ter abandonado ele assim. Você não abandonou, eu disse segurando a mão dela. Você se salvou. Ele tentou te machucar? Não fisicamente, mas no divórcio, ele fez coisas, invadiu meu e-mail, espalhou mentiras sobre mim para amigos, tentou me sabotar no trabalho. Era como se ele tivesse duas pessoas dentro dele. O Ricardo que eu conheci, que às vezes aparecia em momentos de lucidez, pedindo desculpas, chorando, e essa outra pessoa, calculista, paranoica, capaz de qualquer coisa. Era exatamente o que eu tinha ouvido no apartamento dele. As duas vozes, os dois Ricardos. Carolina, você acha que ele faria mal a alguém? Seriamente? Ela me olhou nos olhos, e o que vi lá me aterrorizou. Dona Helena, eu vim aqui porque quando a advogada ligou, eu soube. Eu soube que ele tinha feito alguma coisa ou estava planejando. E eu preciso que a senhora entenda uma coisa. O Ricardo que a senhora criou ainda existe lá dentro, em algum lugar. Mas ele está preso. E quem está no controle agora é alguém que não tem limites. Alguém que, se acreditar que está sendo ameaçado ou que precisa de algo para sobreviver, vai fazer o que for necessário. Mesmo que seja... Ela hesitou. Mesmo que seja machucar quem ele ama. Depois que Carolina saiu, Clara e eu ficamos em silêncio por um longo tempo. Não havia mais o que discutir. Não havia mais esperança de uma explicação que tornasse tudo menos horrível. Meu filho estava doente. Gravemente doente. E essa doença o tinha transformado em alguém perigoso. Vou ligar para a polícia, Clara disse pegando o celular. Mas antes que ela pudesse discar, ouvimos a campainha. Era Dona Margarida, minha vizinha, com o rosto pálido e algo nas mãos. Helena, querida, preciso te mostrar uma coisa. Achei isso hoje de manhã quando fui regar as plantas do corredor. Era um dispositivo pequeno, com fios e um timer digital. Não sei o que é isso, mas estava escondido atrás do seu aquecedor de água, do lado de fora. Chamei meu neto, que entende dessas coisas, e ele disse que é um temporizador conectado à válvula de gás. O mundo parou. Clara pegou o dispositivo das mãos de Dona Margarida com cuidado. Olhou para mim. Não precisou dizer nada. Nós duas sabíamos exatamente o que aquilo era. O método, a arma, a forma como Ricardo planejava me matar. E ele estava programado para as 3 da manhã. A mesma hora em que ele sempre entrava na minha casa. A mesma hora em que eu estaria dormindo, sozinha, vulnerável. Se eu não tivesse mentido na noite anterior, se Clara não estivesse comigo, se eu tivesse dito a verdade quando ele perguntou se eu estava sozinha, eu estaria morta hoje. A polícia chegou em 15 minutos. 2 viaturas, 4 policiais, um especialista em explosivos que Clara conhecia e conseguiu chamar. Eles isolaram a área, examinaram o dispositivo que Dona Margarida tinha encontrado. O especialista confirmou o que já sabíamos no fundo. Era um temporizador conectado à válvula de gás do aquecedor, programado para abrir a válvula gradualmente às 3 da manhã, permitindo que o gás vazasse lentamente para dentro da casa enquanto eu dormia. Morte por intoxicação. Pareceria um acidente trágico. Uma viúva idosa, sozinha, que não percebeu o vazamento. A senhora teve muita sorte, o policial mais velho disse, um homem de uns 50 anos com olhos cansados que pareciam ter visto demais. Se não tivesse descoberto isso antes, ele não precisou terminar. Todos nós sabíamos. Eu estaria morta. Meu filho teria me matado. E provavelmente teria saído impune, herdando minha casa, recebendo o seguro de vida fraudulento, pagando suas dívidas, recomeçando a vida com o dinheiro manchado do meu sangue. Sentei no sofá, aquele mesmo sofá onde Roberto e eu assistíamos filmes aos domingos, onde Ricardo brincava de montar quebra-cabeças quando era pequeno, e senti como se estivesse assistindo minha vida desmoronar em câmera lenta. Clara estava falando com os policiais, mostrando as evidências que tínhamos coletado. As gravações das câmeras, a mochila com os sedativos, as fotos que tiramos do apartamento de Ricardo, o dispositivo de gás. Cada peça do quebra-cabeça macabro se encaixando perfeitamente. Precisamos emitir um mandado de prisão imediatamente, o policial disse. A senhora tem ideia de onde seu filho pode estar agora? Olhei para o relógio. 6:30 da tarde. Ele mora num apartamento na Zona Leste, respondi.
minha voz soando distante até para mim mesma. Dei o endereço. Eles anotaram tudo, fizeram mais perguntas, tiraram fotos, coletaram evidências, e então me perguntaram se eu queria prestar queixa formal. Prestar queixa contra meu filho, contra o bebê que eu tinha embalado nos braços, contra o menino que me dava flores no Dia das Mães, contra o jovem que tinha chorado no meu ombro quando o pai morreu. Ele está doente, eu disse, as palavras saindo num sussurro. Meu filho está doente. Ele precisa de ajuda, não de prisão. O policial me olhou com algo parecido com pena. Dona Helena, eu entendo, mas seu filho planejou assassiná-la. Isso não é apenas uma questão de saúde mental. É tentativa de homicídio, falsificação de documentos, fraude de seguro. São crimes graves. Mas ele não chegou a fazer nada. Eu estou viva. Ele não me machucou. Porque a senhora descobriu a tempo. Clara interveio, ajoelhando na minha frente. Helena, olha para mim. Se você não tivesse instalado aquelas câmeras, se não tivesse mentido na ligação de ontem, você estaria morta agora. Ele só não conseguiu porque você foi mais esperta. Mas a intenção estava lá. O planejamento estava lá. E se você não fizer nada, o que garante que ele não vai tentar de novo? Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas como uma mãe processa isso? Como você aceita que precisa denunciar seu próprio filho para a polícia, sabendo que isso vai destruir o que resta da vida dele? E você? Você conseguiria denunciar alguém que você ama para salvar sua própria vida? Assinei os papéis. Com a mão tremendo tanto que mal conseguia segurar a caneta, assinei a queixa formal contra Ricardo Rangel Almeida, meu único filho. As lágrimas caíam no papel, borrando a tinta, mas eu continuei assinando. Clara segurou minha outra mão durante todo o processo. Os policiais saíram para prender Ricardo. Clara ficou comigo. Dona Margarida também, fazendo chá, tentando me confortar do jeito que vizinhas fazem há gerações. Mas nada ajudava. Eu estava em choque, flutuando em algum lugar entre a negação e o horror absoluto. Meu celular tocou às 9h15. Todas nós congelamos. Olhei para a tela. Era ele, Ricardo. A ligação noturna, como se nada tivesse acontecido. Como se fosse só mais um dia na rotina bizarra que ele tinha criado. Não atende, Clara disse rapidamente. A polícia já deve estar chegando no apartamento dele. Mas minha mão se moveu sozinha. Atendi. Coloquei no viva voz. Alô? Silêncio. Respiração pesada do outro lado. E então a voz dele, mais diferente de todas as outras vezes, quebrada, desesperada, infantil. Mãe, eu não queria, eu juro que eu não queria, mas eles disseram que era a única forma. Que se eu não fizesse, eles iam pegar você. Iam fazer coisas ruins com você. Eu estava tentando proteger. Eu estava tentando salvar você, mãe. Fechei os olhos, as lágrimas escorrendo livremente agora. Ricardo, filho, você precisa de ajuda. Você está doente. Deixa eu te ajudar. Por favor. Não, você não entende. Ninguém entende. Eles estão em todo lugar. Eles controlam os médicos, os hospitais, tudo. Se eu for lá, eles vão me pegar, vão apagar minha memória, vão fazer eu esquecer de você. Ricardo, escuta a minha voz. Sou eu, sua mãe, a mulher que te deu à luz, que cuidou de você a vida inteira. Eu te amo. Sempre vou te amar. Mas você precisa se entregar. A polícia está indo aí. Por favor, não resista. Se entrega e deixa eles te levarem para um hospital. Um lugar onde possam te ajudar de verdade. Ouvi sons abafados. Ele estava chorando. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito. Eu não queria assustar você. Eu não queria... Mas o dinheiro? Eu precisava do dinheiro. As dívidas, eles iam me matar. E você? Você tem tanto. A casa, o seguro. Eu pensei que se você não estivesse mais aqui, eu poderia usar o dinheiro para me esconder. Para proteger a gente. Me proteger matando eu? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Ricardo, você instalou um dispositivo para encher minha casa de gás. Você ia me drogar e me deixar morrer sufocada. Como isso é me proteger? Era a única forma, ele gritou, e ouvi coisas quebrando do outro lado. Você não entende. Eles sabem quando você está sozinha. Eu perguntava todo dia, se você estava sozinha,
porque quando você está sozinha, eles podem entrar, mas se você não estivesse mais aqui, eles não poderiam mais usar você contra mim. A lógica distorcida da doença dele. Na mente paranoica de Ricardo, ele não estava planejando meu assassinato. Ele estava, de alguma forma incompreensível, tentando me proteger de uma ameaça imaginária, enquanto simultaneamente resolvia seus problemas financeiros. 2 pessoas em uma. O filho doente e o criminoso calculista, coexistindo, se justificando mutuamente. Ricardo, filho, onde você está agora? No apartamento, esperando eles chegarem. Eu sei que eles estão vindo. Eu vi pelas câmeras. 2 carros de polícia. Mas eu não vou deixar eles me pegarem. Eles vão me levar para onde os outros estão, vão me fazer esquecer. Meu sangue gelou. Ricardo, o que você vai fazer? Por favor, não faz nenhuma besteira. Por favor. Eu te amo, mãe. Sinto muito por tudo. Diz pro pai que eu tentei. Diz pra ele que eu tentei ser um homem bom como ele. Ricardo, Ricardo! Ele desligou. Olhei para Clara, o pânico tomando conta. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai se matar. Ele vai... Meu celular tocou de novo. Número desconhecido. Atendi rapidamente. Alô? Dona Helena? Aqui é o Sargento Moreira. Estamos na frente do apartamento do seu filho. Ele trancou a porta e está dizendo que não vai sair. Ele está armado, senhora. Tem uma faca. E está ameaçando se machucar se tentarmos entrar. Eu acabei de falar com ele. Eu disse, a voz tremendo. Ele está em surto. Está tendo delírios. Ele precisa de ajuda médica, não de prisão. Estou ciente, senhora. Já chamamos o SAMU e uma equipe de negociação. Mas seria útil se a senhora pudesse falar com ele. Tentar acalmá-lo. Pode fazer isso? Posso. Vou fazer o que for preciso. Os próximos 40 minutos foram os mais longos da minha vida. Fiquei ao telefone, alternando entre falar com os policiais e falar com Ricardo. Cada vez que ele atendia, era uma pessoa diferente. Às vezes era meu filho, assustado, confuso, pedindo desculpas. Outras vezes era o outro Ricardo, paranoico, acusando a todos de conspiração, dizendo que preferia morrer a ser capturado. Filho, olha para mim, eu dizia, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Lembra quando você era pequeno e tinha medo do escuro? Eu ligava a luz do corredor e sentava na sua cama até você dormir. Lembra? Você dizia que enquanto eu estava ali, nada de ruim podia te pegar. Eu ainda tô aqui, Ricardo. Ainda sou sua mãe, e nada de ruim vai te pegar. Mas você precisa abrir a porta, precisa deixar eles te ajudarem. Eles vão me prender, mãe, vão me trancar numa cela, vou morrer ali. Não vão, filho, eu prometo, vou contratar os melhores advogados, vou lutar por você, mas você precisa se entregar, precisa largar a faca e abrir a porta. Ouvi vozes abafadas do outro lado. Ele estava falando sozinho de novo, tendo conversas com pessoas que não existiam. E então, finalmente, depois do que pareceram horas, ouvi o som de uma porta se abrindo, vozes de policiais, e a ligação caiu. Liguei de volta para o sargento. Ele se entregou. Está desarmado, mas está muito alterado, dona Helena. Vamos levá-lo direto para a avaliação psiquiátrica no hospital municipal. A senhora pode ir para lá se quiser. Vou, já estou indo. Clara dirigiu. Eu não tinha condições. Sentei no banco do passageiro, olhando pela janela sem ver nada, processando o fato de que meu filho tinha acabado de ser preso, que ele tinha tentado me matar, que ele estava doente, que tudo tinha desmoronado de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Chegamos ao hospital às 11 da noite. Ricardo já estava na ala psiquiátrica, sendo avaliado por uma equipe de emergência. Não me deixaram vê-lo imediatamente. Disseram que ele estava sob forte sedação, que tinha tentado agredir os paramédicos no caminho, que estava extremamente instável. Sentei na sala de espera fria e estéril, com Clara ao meu lado, e esperei. E esperei. E esperei. Foi quase 2 da manhã quando uma psiquiatra veio falar comigo. Doutora Beatriz, uma mulher de uns 40 anos, com olhos gentis mais sérios. Dona Helena, seu filho está apresentando sintomas graves de transtorno esquizoafetivo, possivelmente desencadeado ou agravado por uso de substâncias.
Ele está tendo delírios persecutórios intensos, alucinações auditivas e episódios de agitação psicomotora. Precisamos mantê-lo internado para estabilização e tratamento. Ele vai ficar bem? Foi tudo que consegui perguntar. Ela hesitou. É cedo para dizer. Esse tipo de transtorno é tratável, mas o prognóstico depende de muitos fatores. A adesão ao tratamento, o suporte familiar, a gravidade dos sintomas. Pelo que entendi do relatório policial, ele planejou atos graves contra a senhora. Isso indica que a doença está em estágio avançado. Mas ele pode melhorar? Pode voltar a ser ele mesmo? Dona Helena, ela colocou a mão no meu ombro. O Ricardo que a senhora conhecia ainda existe, mas ele está lutando contra uma doença muito séria. Com tratamento adequado, medicação, terapia, ele pode aprender a gerenciar os sintomas. Mas isso vai levar tempo e vai exigir que ele reconheça que está doente, o que nem sempre é fácil em casos de psicose. Posso vê-lo? Amanhã de manhã. Agora ele precisa descansar. E a senhora também. Não fui para casa. Não consegui. Fiquei ali, naquela sala de espera, dormindo em intervalos curtos na cadeira desconfortável, com Clara me fazendo companhia. Cada vez que eu fechava os olhos, via imagens. Ricardo bebê no meu colo, Ricardo criança rindo no parquinho, Ricardo adolescente estudando na mesa da cozinha, Ricardo adulto planejando minha morte na parede do apartamento dele. Como tudo tinha dado tão errado, onde eu tinha falhado como mãe, que sinais eu tinha perdido, quando exatamente meu filho tinha deixado de ser meu filho e se tornado um estranho perigoso. Às 7 da manhã, me levaram até ele. Era uma sala separada, com grades nas janelas, uma cama hospitalar simples. Ricardo estava deitado, acordado, olhando para o teto. Tinha marcas nos pulsos onde tinham colocado contenções. Já removidas, a enfermeira me assegurou, apenas usadas no momento da crise aguda. Aproximei devagar. Ele virou a cabeça, me viu. E por um momento, um breve e doloroso momento, vi meu filho, o verdadeiro Ricardo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, ele sussurrou, a voz rouca. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Sentei na cadeira ao lado da cama. Peguei a mão dele. Estava fria. Eu sei, filho. Eu sei. Eu tô doente, né? Não é só na minha cabeça. Eu tô realmente doente. Tá, sim. Mas a gente vai tratar. Você vai melhorar. Eu realmente ia fazer aquilo? Ia fazer você morrer? Engoli em seco. Podia mentir. Podia suavizar. Mas ele merecia a verdade. Ia. Você instalou um dispositivo de gás na minha casa. Ia parecer um acidente. Ele fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas têmporas. Eu não me lembro de fazer isso. Eu lembro de planejar, de pensar, mas é como se fosse outra pessoa pensando. Como se eu estivesse assistindo outra pessoa fazer aquelas coisas. A doença faz isso, filho. Faz você pensar que é real quando não é. Faz você fazer coisas que você nunca faria se estivesse bem. O pai ia ter tanta vergonha de mim. Meu coração se partiu. Seu pai ia querer que você ficasse bem. Ia querer que você se tratasse. E é isso que a gente vai fazer agora. Você vai se tratar, vai tomar os remédios, vai fazer terapia e a gente vai superar isso juntos. Eu tentei matar você, mãe. Como você ainda tá aqui? Como você não me odeia? Porque você é meu filho, eu queria dizer. Porque eu te carreguei por 9 meses. Porque eu te amei desde antes de você nascer. Porque nada do que você fizer vai mudar o fato de que você é minha criança. Mas o que eu disse foi, porque eu sei que você está doente. E doença não é culpa de ninguém. Ficamos ali, mãe e filho, por quase 1 hora. Às vezes em silêncio, às vezes conversando baixo. Ele me contou fragmentos do que lembrava, as vozes que ouvia, os pensamentos que não conseguia controlar, o medo constante de que eles estavam vindo. Contou sobre as dívidas, sobre o desespero de ter perdido tudo, sobre a lógica distorcida que o levou a pensar que minha morte era a solução. Eu pensava que se eu tivesse dinheiro, podia me esconder, ele explicou. Podia ir embora, começar de novo, ficar longe de todo mundo. E você ia ficar em paz. Não ia mais ter que se preocupar comigo. Na minha cabeça doente,
Eu estava fazendo um favor pra gente. Um favor. Assassinato como favor. A lógica da loucura. Quando saí daquela sala, Clara estava me esperando no corredor. Como ele tá? Lúcido, por enquanto, mas ainda muito doente. E você? Como você tá? Olhei para ela, minha amiga de 2 décadas, que tinha ficado comigo durante toda essa provação, que tinha me salvado, literalmente, ao sugerir as câmeras e insistir em passar aquela noite comigo. Eu tô viva, Clara. Graças a você, eu tô viva. E ele tá vivo também. Não é o final feliz que eu queria, mas a gente tá vivo. Os dois. Isso tem que contar pra alguma coisa. Ela me abraçou forte. E eu deixei. Deixei ela me segurar enquanto eu finalmente permitia que todo o terror, toda a tristeza, todo o trauma dos últimos dias desabasse sobre mim. Chorei como não chorava desde o funeral do Roberto. Chorei pelo filho que eu tinha perdido, pelo filho doente que ainda restava, por mim mesma, pela mãe que eu tinha sido e pela sobrevivente que eu tinha me tornado. Os próximos dias foram uma confusão de procedimentos legais, avaliações médicas, decisões impossíveis. Ricardo foi diagnosticado oficialmente com transtorno esquizoafetivo do tipo bipolar. O promotor queria processá-lo por tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos, fraude. Clara, usando todos os seus contatos e expertise, conseguiu que ele fosse avaliado para inimputabilidade por insanidade. A audiência foi dolorosa. Tive que testemunhar. Tive que contar na frente de um juiz, promotores, defensores, como meu próprio filho tinha planejado me assassinar. Tive que mostrar as evidências, as gravações, o dispositivo de gás. Tive que ouvir especialistas debatendo o estado mental do Ricardo, se ele sabia o que estava fazendo, se tinha capacidade de discernimento. No final, o juiz determinou que Ricardo era inimputável no momento dos fatos devido a grave transtorno mental. Ao invés de prisão, seria internação compulsória em hospital psiquiátrico de segurança máxima, com tratamento obrigatório e reavaliações periódicas. Isso significa que ele não vai preso? Perguntei a Clara depois da sentença. Significa que ele vai para um hospital prisional. Não é liberdade, Helena. Mas é tratamento ao invés de apenas punição. É o melhor resultado que podíamos esperar dadas as circunstâncias. Era? Não tinha certeza. Não sabia mais o que era melhor, o que era certo, o que era justo. Só sabia que estava exausta. Exausta de ter medo, de chorar, de tentar entender o incompreensível. Voltei para casa 3 semanas depois de tudo começar. A casa que tinha sido invadida, sabotada, transformada em cenário de um crime. Clara tinha contratado uma empresa para remover o dispositivo de gás e verificar toda a instalação. Dona Margarida tinha limpado tudo, tirado o cheiro de policiais e terror que parecia impregnar as paredes. Mas ainda assim, era diferente. Eu era diferente. Na primeira noite dormindo sozinha de novo, acordei às 3 da manhã. O horário exato que o gás deveria ter começado a vazar. O horário que deveria ter sido minha morte. Fiquei deitada no escuro, ouvindo minha própria respiração, grata por cada inspiração, cada expiração. Viva. Estava viva. Meu celular toca às 9h15 da noite. 2 vezes por semana, às terças e quintas, como autorizado pelo hospital. Olho para a tela, respiro fundo e atendo. Oi, mãe. Oi, filho. Como você está? Essa é nossa rotina agora. 2 anos depois daquela noite que mudou tudo. 2 anos de tratamento, de medicação, de terapia intensiva. 2 anos me reconstruindo como pessoa e ele se reconstruindo como ser humano funcional. Não é fácil. Nunca é. Mas é real. E é muito melhor do que o alternativo. Ricardo ainda está internado no Hospital Psiquiátrico Judiciário. Não sei quando vai sair, se é que vai sair algum dia. Os médicos são cautelosos. Dizem que ele melhorou muito, que a medicação está controlando os sintomas psicóticos, que ele não tem mais delírios persecutórios. Mas também dizem que ele sempre vai precisar de acompanhamento rigoroso, que o risco de recaída é real, que alguns danos podem ser irreversíveis. Nas primeiras semanas após a internação, eu não conseguia visitá-lo. Simplesmente não conseguia.
Olhava para a papelada, para o endereço do hospital, e meu corpo se recusava a se mover. Clara ia comigo até a porta e eu travava. O medo ainda era muito forte. Medo dele. Medo da doença. Medo de olhar para meu filho e ver um assassino. Foi a doutora Beatriz, a psiquiatra dele, quem finalmente me convenceu. Ela me ligou pessoalmente, pediu que eu fosse ao consultório dela. Não no hospital, apenas no consultório particular dela, terreno neutro. Sentei na poltrona confortável dela e ouvi enquanto ela explicava com paciência e sem julgamento o que tinha acontecido com Ricardo. Dona Helena, seu filho sofre de uma doença cerebral. Não é fraqueza de caráter, não é maldade, não é falha moral. É uma condição médica que afeta a percepção da realidade. Quando ele planejava aquelas coisas, ele genuinamente acreditava em uma narrativa delirante onde isso fazia sentido. Isso não justifica os atos. Não torna menos terrível o que você passou. Mas é importante entender que o Ricardo que fez aquilo não era o Ricardo no controle de suas faculdades mentais. Mas ele sabia o suficiente para esconder, eu argumentei. Ele planejou tudo meticulosamente. Falsificou documentos, instalou dispositivos. Isso não é loucura pura. Tem cálculo ali. Sim, e essa é a complexidade do transtorno esquizoafetivo. Ele pode manter certa funcionalidade, certo planejamento, enquanto ainda opera dentro de um sistema delirante. Na mente dele, estava protegendo vocês dois de uma ameaça real. O fato de a ameaça não existir não muda que ele acreditava completamente que existia. E o desespero financeiro, as dívidas, a perda do emprego, tudo isso se misturou com os delírios, criando uma tempestade perfeita. E agora? Ele está melhor agora? Está mais estável. Com medicação adequada, os delírios pararam. Ele não ouve mais vozes, não acredita mais em conspirações, mas ele carrega uma culpa imensa pelo que fez. Entende a gravidade. E isso, curiosamente, é parte da cura. Quando pacientes com psicose recuperam a lucidez, precisam processar as coisas que fizeram enquanto doentes. É um processo doloroso. Ele lembra de tudo? De fragmentos. Algumas coisas são muito claras, outras são nebulosas. Mas ele lembra o suficiente para estar devastado. E precisa da mãe dele, Dona Helena, não para perdão imediato. Isso é algo que só você pode dar no seu tempo. Mas para saber que ainda é visto como ser humano. Que não é apenas a doença. Foi difícil. Mas concordei em visitá-lo. A primeira visita foi 3 meses após a internação. Clara foi comigo, sentou na sala de espera, enquanto eu entrava naquela sala de visitação fria, com uma mesa entre nós e um segurança na porta. Ricardo estava diferente. Mais magro, cabelos cortados bem curtos, olheiras profundas. Quando me viu, começou a chorar antes mesmo de eu me sentar. Desculpa, mãe. Desculpa, desculpa, desculpa. Foi tudo que ele conseguiu dizer nos primeiros 5 minutos. Fiquei ali, do outro lado da mesa, olhando para aquele homem quebrado que era meu filho e senti algo se deslocar dentro de mim. Não era perdão, ainda não. Mas era reconhecimento. Reconhecimento de que ele estava sofrendo tanto quanto eu. Talvez até mais, porque além do trauma de tudo o que aconteceu, ele tinha que viver com a culpa de ter sido o perpetrador. Eu tô aqui. Foi o que consegui dizer. Eu vim. Eu não merecia. Você não precisava vir. Não. Eu não precisava. Mas vim mesmo assim. As visitas foram ficando mais fáceis. Não rápido. Levou meses para conseguirmos ter conversas de verdade. Mas aos poucos, começamos a nos reconectar. Não como éramos antes. Isso tinha morrido naquela noite. Mas como 2 pessoas novas, tentando construir algo a partir dos escombros. Ele me contou sobre o tratamento, as sessões de terapia em grupo, onde outros pacientes com transtornos psicóticos compartilhavam suas histórias. A medicação que o deixava meio letárgico, mas mantinha os sintomas sob controle. Os pesadelos onde ele via a si mesmo entrando na minha casa com a intenção de me matar. A culpa que o acordava toda noite. Tem dias que eu não consigo acreditar que fui eu, ele disse numa das visitas. Eu olho para os relatórios, para as evidências, e é como se estivesse lendo sobre outra pessoa. Mas sei que fui eu. Meu corpo, minhas mãos, minha mente doente,
mas ainda minha. A terapia está ajudando? Está. A doutora Beatriz me ensinou que posso reconhecer a doença sem me desculpabilizar completamente. Que parte de mim sabia, em algum nível, que estava fazendo algo errado. Mas a doença distorcia tudo. Fazia parecer necessário, urgente, a única saída. Ele pausou, mexendo nas mãos. Mãe, eu nunca vou parar de sentir culpa pelo que fiz. Nunca. Mas estou tentando encontrar uma forma de viver com isso. De ser uma pessoa melhor do que aquela que eu era. E você? Você acha que é possível reconstruir uma relação depois de uma traição tão profunda? Levei Clara a uma das visitas, uns 6 meses depois. Ricardo precisava pedir desculpas a ela também. Afinal, havia notas no apartamento dele sobre neutralizar a advogada que estava atrapalhando os planos. Quando ele a viu, ficou pálido. Eu ia fazer algo com você também, ele disse a ela, a voz tremendo. Tinha anotações sobre seguir você, sobre... não sei exatamente o quê. Mas estava planejando algo. Clara, sempre prática, sempre direta, olhou para ele por um longo momento. Você estava planejando me matar? Não sei. Talvez afastar você da minha mãe. Talvez assustá-la. As memórias são confusas. Mas tinha a intenção de fazer mal de alguma forma. Mas não fez. Porque não tive tempo. Porque a descoberta aconteceu antes. Então você é um assassino frustrado. Ou era. E agora? Ricardo engoliu em seco. Agora sou um homem doente tentando se recuperar. Não espero perdão. Não de você, não de ninguém. Só espero poder algum dia contribuir com algo positivo, mesmo que seja apenas não ser mais uma ameaça. Clara acenou lentamente. Bom, é um começo. Ela olhou para mim. Helena, eu vou esperar lá fora. Vocês dois precisam conversar. Antes de sair, virou para Ricardo mais uma vez. Cuida da sua mãe, mesmo daqui. Mesmo sem poder fazer muito. Ela merece. Eu sei, ele respondeu. Ela sempre mereceu mais do que eu dei. Depois que Clara saiu, Ricardo e eu ficamos em silêncio por alguns minutos. Finalmente, ele perguntou: Você me perdoa, mãe? A pergunta que eu sabia que viria. A pergunta que eu tinha pensado 1000 vezes. Não sei, respondi honestamente. Tem dias que sim. Tem dias que olho para você e vejo meu filho, meu bebê, e meu coração se enche de amor e perdão. Mas tem dias que eu acordo às 3 da manhã, no horário que o gás ia começar a vazar, e sinto terror puro. E nesses dias, é difícil perdoar. É justo. Mas eu tô aqui, continuo vindo, continuo atendendo suas ligações, continuo sendo sua mãe. Isso tem que contar pra alguma coisa, não tem? Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Conta pra tudo, mãe. É mais do que eu merecia. Talvez, mas é o que você tem. A terapia tem me ajudado também. Comecei a fazer sessões com uma psicóloga especializada em trauma 3 semanas após a internação do Ricardo. Doutora Fernanda, uma mulher de 50 e poucos anos que já tinha trabalhado com familiares de pessoas com transtornos graves. Ela me ajudou a entender que eu podia simultaneamente amar meu filho e ter medo dele. Que eu podia perdoá-lo pela doença e ainda estar com raiva do que ele fez. Que emoções contraditórias podiam coexistir sem me fazer uma pessoa ruim ou uma mãe falhada. Você sobreviveu, Helena, ela me disse numa sessão particularmente difícil, quando eu estava me culpando por não ter percebido os sinais mais cedo. Você usou sua intuição, sua inteligência, seus recursos e você sobreviveu. Isso não é sorte, é mérito seu. Mas se eu tivesse prestado mais atenção antes, talvez nada. Você não é psiquiatra, não é vidente. Você é uma mãe que fez o melhor que podia com as informações que tinha. E quando percebeu que algo estava errado, agiu. Você não tem que carregar a culpa pela doença do seu filho. Ela não é sua culpa. Nunca foi. Essas palavras demoraram para penetrar, mas eventualmente conseguiram. Comecei a soltar a culpa. Comecei a entender que ser vítima e ser mãe não eram mutuamente excludentes. Que eu podia apoiar a recuperação dele enquanto ainda cuidava da minha própria cura. Mudei algumas coisas na casa. Não grandes reformas. Essa ainda é minha casa. A casa que construí com Roberto, cheia de memórias boas. Mas troquei o aquecedor de gás por um elétrico.
Instalei um sistema de segurança mais robusto, não tanto por medo de Ricardo. Ele está sob custódia, mas porque preciso me sentir segura para dormir à noite. Pequenas mudanças que me dão de volta algum controle. Dona Margarida continua sendo minha vizinha e amiga. Ela não me julga pelas decisões que tomei. De denunciar, de continuar visitando, de manter contato. Cada família tem seus dramas. Ela me disse uma tarde, tomando café na minha sala. O seu só aconteceu de ser mais extremo, mas continua sendo família. E você tá lidando do jeito que pode. Clara continua sendo minha rocha. Ela conduziu todo o processo legal, garantiu que Ricardo recebesse o melhor tratamento possível dentro do sistema. Lutou para que ele fosse visto como paciente e não apenas como criminoso. E mais importante, ela nunca me fez sentir estúpida ou fraca por continuar amando meu filho, apesar de tudo. O amor de mãe é complicado, ela me disse uma vez. Não segue lógica, não segue méritos, só é. E tá tudo bem. Hoje é quinta-feira, quase 9h15 da noite. Estou sentada no meu sofá com uma xícara de chá morno nas mãos, esperando a ligação dele. Já tem 2 anos que isso se tornou nossa nova rotina. Não é a ligação assustadora de antes, onde eu tremia de medo sem entender o porquê. É apenas uma mãe esperando falar com o filho. O telefone toca. Atendo. Oi, mãe. Oi, filho. Como você está? Bem, tive uma boa sessão de terapia hoje. A doutora Beatriz disse que meu progresso continua estável. Isso é ótimo, Ricardo. Mãe, posso perguntar uma coisa? Claro. Você está sozinha? Meu coração dá um pulo. Aquela maldita pergunta. Mas desta vez, eu ouço diferente. Não é ameaça. Não é ritual sinistro. É apenas meu filho, doente, mas em tratamento, perguntando se eu estou bem, se tenho companhia, se não estou solitária na minha vida de viúva. Estou sozinha em casa, sim, respondo, mas não estou solitária. Tenho minhas amigas, minha rotina, minha vida. E tenho você, do jeito que dá para ter. Ouço ele suspirar do outro lado. Você é forte demais, mãe. Mais forte do que eu merecia. Não sou forte, só estou sobrevivendo, um dia de cada vez. É sobre isso que a gente conversou hoje na terapia. Sobrevivência. Como ela não é glamurosa nem heróica. É só acordar todo dia e decidir continuar. Você me ensinou isso, mãe. Você sobreviveu a mim. E isso me mostrou que eu também posso sobreviver ao que eu fiz. Lágrimas enchem meus olhos. Depois de 2 anos, as lágrimas ainda vêm fácil. Mas agora elas são diferentes. Não são apenas dor, são reconhecimento. São luto pelo que foi perdido e gratidão pelo que resta. Nós vamos ficar bem, eu digo, mais para mim mesma do que para ele. Não vai ser como era antes, nunca vai ser. Mas vamos encontrar um novo jeito de ser mãe e filho. Um jeito que funcione pra gente. Você acha que algum dia vou poder sair daqui? É uma pergunta que ele faz de vez em quando, e eu sempre respondo com honestidade. Não sei, filho. Depende dos médicos, do seu progresso, da avaliação judicial. Mas mesmo se você sair, as coisas serão diferentes. Você sabe disso, né? Eu sei. Eu nunca vou poder morar com você de novo. Nunca vou ter chave da sua casa de novo. Nunca vou ter o tipo de relação que a gente tinha antes. Não, não vai. Mas pode ter uma relação nova. Pode ter visitas supervisionadas. Pode ter almoços com a família. Pode ter ligações. Pode ter amor, mesmo que seja um amor mais cuidadoso, mais consciente dos limites. É o suficiente? Tem que ser, Ricardo. É o que a gente tem. Conversamos por mais 20 minutos. Ele me conta sobre o livro que está lendo, sobre o grupo de artesanato que começou no hospital, sobre como está ajudando outros pacientes mais novos a se adaptarem ao tratamento. Eu conto sobre as flores do jardim, sobre a viagem que Clara está planejando e quer que eu vá junto, sobre a reforma que Dona Margarida está fazendo no apartamento dela. São conversas normais, banais até. E depois de tudo que passamos, essa banalidade é preciosa. Eu preciso desligar, mãe. Toque de recolher em 15 minutos. Tá bom, filho. Te amo. Te amo também, mãe. E sinto muito. Todo dia sinto muito. Eu sei. Até terça. Até terça. Desligo o telefone e fico sentada ali por um longo momento,
deixando a conversa se assentar. 2 vezes por semana, essa rotina. Não é muito, mas é algo. E depois de quase ter perdido tudo, minha vida, meu filho, minha sanidade, aprendendo que algo pode ser mais do que suficiente. Levanto, lavo minha xícara, apago as luzes do andar de baixo. Antes de subir para o quarto, passo pela parede da sala onde costumava ter a foto de formatura do Ricardo. A removi alguns meses depois do acontecido, doía demais olhar para aquele jovem sorridente sabendo o que ele viria a se tornar. Mais recentemente, coloquei uma nova. É uma foto de nós dois, tirada 3 semanas atrás durante uma visita no hospital. Não estamos sorrindo abertamente. Sorrisos ainda são difíceis, mas estamos juntos. E estamos vivos. Os dois. No quarto, verifico a janela, verifico a porta, verifico o sistema de segurança, rituais que provavelmente vou manter pelo resto da vida. Não é paranoia quando realmente aconteceu. É apenas cautela. É apenas autocuidado. Deito na cama, nessa cama onde dormi ao lado do Roberto por tantos anos, onde dormi sozinha depois que ele morreu, onde deveria ter morrido naquela noite há 2 anos. Olho para o teto e penso em tudo que sobrevivi. A morte do meu marido, a traição do meu filho, a quase morte pelas mãos dele, o luto, o trauma, a reconstrução. E ainda estou aqui, respirando, sentindo, vivendo. Não é a vida que eu planejei. Não é a história de mãe e filho que eu imaginei quando segurei Ricardo pela primeira vez no hospital, 22 anos atrás. Mas é minha vida, é minha história. E eu sobrevivi a ela. Pego meu celular, mando uma mensagem rápida para Clara. Obrigada por tudo, sempre. Ela responde em segundos. Sempre, amiga. Sempre. Fecho os olhos. Amanhã é um novo dia. Mais uma visita de terapia. Mais um café com Dona Margarida. Mais um dia sobrevivendo e, gradualmente, aprendendo a viver de novo. Não é perfeito. Não é feliz no sentido tradicional. Mas é real. É verdadeiro. É meu. E por enquanto, isso é suficiente. Antes de dormir, penso na mentira que me salvou. Aquela única mentira quando ele perguntou se eu estava sozinha. Se eu tivesse dito a verdade naquela noite, eu não estaria aqui. A ironia não me escapa. A verdade teria me matado, mas a mentira me libertou. Às vezes, a sobrevivência exige que quebremos nossas próprias regras. Às vezes, salvamos a nós mesmos fazendo coisas que nunca imaginaríamos fazer. E às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é simplesmente continuar vivendo, um dia de cada vez, carregando nossas cicatrizes, mas não deixando que elas nos definam completamente. Durmo, e pela primeira vez em muito tempo, não acordo às 3 da manhã. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar sobre família, doença mental, sobrevivência ou perdão, saiba que não está sozinho. Todos temos nossas próprias batalhas, nossos próprios demônios, nossas próprias decisões impossíveis. E se você está passando por algo difícil agora, lembre-se, você é mais forte do que imagina. E sobreviver, apenas sobreviver, já é um ato de coragem. Curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se de se cuidar, sempre.